E se de uma hora para outra eu resolvesse fazer as minhas próprias caixas de som para que eu possa ouvir aqui meus discos e meus CDs? Mas Anderson, você já não fez isso uma vez? Realmente, eu já fiz isso daí uma vez, só que eu resolvi fazer um upgrade dessas caixas. Vou contar para vocês então como foi que eu fiz essas caixas, por que eu resolvi fazer, vou mostrar aí o processo de fabricação e qual foi o resultado. E se você gosta desse tipo de assunto sobre disco de vinil, sobre som vintage, caixas de som, tudo que gira em torno desse mundo do colecionismo, você está no canal certo. Meu nome é Anderson Araújo, você está no canal Meu Vinil Perdido, já peço o seu like, a sua inscrição, aperta o botão notificação para você ficar sabendo de todas as novidades. Pois é, meus amigos, fiz de novo, né? Como vocês puderam ver, resolvi fazer novas caixas, fazer um upgrade das minhas caixas. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu já vou partir agora para vocês verem como foi o processo de construção dessas caixas, mas eu não vou mostrar os detalhes, tá? Medidas, cálculos, tamanhos, igual eu fiz no primeiro vídeo, que ficou bem grandão. Muita gente gostou, muita gente aproveitou. Nessa daqui eu vou mostrando para vocês bem rapidamente as etapas, tá bom? Ó, fiz isso, ficou assim, fiz isso, ficou assim. E no final eu volto e explico por que eu resolvi fazer essas caixas e qual foi o resultado disso tudo. Bom, meus amigos, aí estão as duas caixas, já com o esqueleto pronto, com os reforços instalados, com os compartimentos. Um compartimento que vai isolar as frequências do woofer, tá bom? Aqui na parte de cima, dois compartimentos, um compartimento para o mid-range, né, para o médio, e um compartimento aqui para o tweeter. Já que eu precisei criar compartimentos, foi necessário aumentar a litragem dos espaços, né, da onde vão ficar, né, dos locais onde vão ficar os alto-falantes. Então, o woofer de 10 polegadas que eu vou pôr nessa parte de baixo precisa de um espaço aí de pelo menos 19 litros para funcionar bem. E do jeito que tá aqui, mais ainda o forro que eu vou colocar, ele vai ficar com uns 23 litros, tá? Excelente, tá bom? E aqui na parte de cima também eu precisei aumentar a litragem, por isso que ela ficou um pouquinho maior. O modelo que eu vou usar, esse modelo de projeto aqui, eu estou imitando o projeto da JBL 4320. Essa aí que eu estou mostrando para vocês na tela agora. Bom, meus amigos, aqui estão as tampas cortadas, né? Depois de ter feito toda a estrutura da caixa, já com a tampa traseira também, a gente fez os cortes das tampas. Então aqui, ó, a gente vai ter o alto-falante, aquele mesmo da outra caixa, né, de 10 polegadas. Aqui a gente vai pôr o mid-range, aqui a gente vai pôr o tweeter e aqui vai ser o respiro. Repara que ele vai ficar dessa forma assim, ó, não deitado assim, né, vai ficar de pé. Mas repara aí, ó, que essa tampa vai estar de acordo com os compartimentos ali, ó. Então na hora que a gente encaixar, essa parte do mid fica para esse compartimento e a parte do tweeter fica ali para o compartimento de baixo e essa caixa aqui embaixo fica para o compartimento aqui do woofer, tá bom? Eu usei uma ferramenta chamada Tupia. Vocês não têm ideia da sujeira que essa Tupia fez aqui em casa, mas agora já tá tudo limpo, né? O que eu fiz agora foi o seguinte, ó, eu acabei de fazer os furos onde eu vou prender o cross e onde eu vou passar os fios do cross para os compartimentos, tá vendo? Ó, aqui ele vai passar um fio para esse compartimento, ali ele vai passar um outro para esse compartimento aqui, tá bom? E aqui tem as marcações da onde eu vou colocar o cross. Fiz a mesma coisa para outra caixa, ajustei também as tampas, já tá tudo ajustadinho. E acabei de lixar essas belezuras aqui. Olha aí, ó, como tem pó pra caramba, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar esse pó, deixar essa caixa limpinha, tá bom? Vou prender o cross, passar os fios e vou colocar o tampo da frente. E aí eu vou fazer a vedação.
Acabei de fazer a vedação. E o que é essa vedação que eu faço? A vedação é isso daqui, ó. Eu faço uma mistura do pó de serragem da própria madeira que você pede para cortar, ou que você cortou aí na sua casa, mistura com cola Cascolex, ou a própria cola de colar madeira, faz uma mistura e aí você vem passando com o dedo assim, ó, tá vendo? E aí ele dá esse acabamento. A gente não pode nem chamar de acabamento, porque fica uma coisa assim meio porca, né? Mas depois que ele seca, não tem problema não. E ainda eu vou colocar um forro por cima. Por que que eu faço essa vedação nesses compartimentos aqui, ó? Porque eu não quero que o som vaze pelas possíveis frestas que pode acontecer, né? Que pode surgir, mesmo eu parafusando e os encaixes serem feitos aí de maneira milimétrica, tá? Eu usei essa vedação no compartimento do MIDI e no compartimento do woofer, tá bom? No do woofer eu fiz aí um belo de um reforço também, tá? Então, no do Twitter eu não usei, não precisa colocar não. Eu queria mostrar para vocês como é que fica a vedação depois de 12 horas secando, ó. Tá vendo? Ele deixa a fuligem bem nos cantinhos, ó, para poder isolar qualquer tipo de passagem da onda sonora, né? Dos sons. Agora a gente vai terminar de forrar. Deixa eu explicar para vocês por que que a gente faz essa forração e não forrei todas as paredes, né? Primeiro, eu usei uma placa de espuma ondulada, tá bom? Mas ela tem pouca efetividade. Por quê, cara? Porque ela não tem muita densidade. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei essa manta por cima para dar uma segurada nas ondas. Que ondas são essas? As ondas estacionárias que os graves costumam dar. E aí, se você não quebra essas ondas ou você não dá uma maciada nesse woofer internamente, ele embola o som do grave. Então, o que a gente tem que fazer é fazer essa forração aqui, mas não todos os compartimentos. De até 50% dele. Então, o que que eu forrei? Eu forrei essa aqui que é o teto, a caixa está de cabeça para baixo, tá bom? Então aqui é o teto. Forrei aqui parte da parede lateral, deixando aqui e aqui livre. A mesma coisa aqui. E a base, ó, sem forramento nenhum, tá bom? E a frente também, né? Sem forramento nenhum. Então 30% 50% aqui da caixa, ela tá forrada. É importante a gente também não fechar o duto, né? Eu vou colocar aqui o duto no duto. E e também que o cone do alto-falante possa funcionar bem. Para que esse alto-falante funcione bem, ele precisa de 19,1 litros de espaço aqui, tá? Sem a forração, ele estava com 31 litros. E com a forração, ele ficou com 23 litros, ou seja, 4 pontos aí, 4 litros acima do que é necessário, tá muito bom. Ele fica dentro da afinação do alto-falante. Essa afinação a gente descobre ela você sabe dela no manual dele, né? Nas referências técnicas. Então tá tudo dentro aqui das especificações que a gente precisa para esse woofer funcionar bem. Aqui no caso do mid-range, aqui já é diferente, né? Ó, eu posso usar essa espuma lisa e já é suficiente para que ele funcione bem. Aqui também ele não vai impedir o funcionamento do cone. A litragem aqui que ele precisa é de 8 litros e ele tá com 9 litros com a forração, tá bom? Então tá funcionando aqui super bem também, vai funcionar super bem. Já fiz as passagens dos cabos, já coloquei dos cabos do cross, né? O cross já tá preso. Então agora a próxima etapa é fazer o quê? Eu vou pintar ela, vou preparar essa madeira, né? Esse MDF, vou passar aqui uma goma laca. Depois já lixei também, tá bom? Vou passar uma goma laca. Depois de passar essa goma laca, eu vou passar umas 2, 3 demãos dela. Pinto e depois eu venho com um verniz acrílico por cima, tá bom? Próximo que a gente vai ver agora, então, já vai ser ela pintada. Vou mostrar as etapas. Agora chegou a fase que eu não tenho nenhum tipo de habilidade, meus amigos, que é pintar, né? Então aqui, ó, o que eu acabei de fazer? Acabei de passar uma primeira demão de goma laca, que é para preparar esse MDF para receber a pintura,
tá bom? Podem ver que com as outras imagens, essa cor aqui já está um pouquinho mais escura do que de quando a gente estava montando, porque eu acabei de dar a primeira demão, tá secando, passei esse cara aqui, ó, tá vendo, ó? Goma laca acrílica, tá bom? Que é uma espécie de resina que você passa por cima da madeira, porque como o MDF é uma madeira prensada, ela é muito porosa, ela absorve muito a tinta, então a tinta não fica uniforme, consome mais. Então você fazendo essa preparação dessa madeira faz com que o resultado final da pintura fique muito melhor do que daquela primeira que eu fiz a primeira vez ali, né? Ficou toda manchada, de longe não dá para vocês verem, mas ela ficou cheia de imperfeições. Mas aqui agora a gente tá um pouquinho mais, tentando ser um pouquinho mais profissional. Vou esperar secar agora, vou dar uma segunda demão, depois uma terceira demão, e aí eu vou pintar com o preto fosco. Então a gente vai se ver agora já na próxima fase da primeira demão do preto. Mudança de planos aqui, hein, ó. Eu achei que a caixa ficou tão bonita assim, na cor cru, que eu fiz uma simulação colocando os alto-falantes preto nela. E ficou tão bonito que eu desisti de pintar ela de preto. Então, eu já vou partir então para a etapa de colocar os alto-falantes aqui, da instalação dos alto-falantes, nessa cor aqui, cru, já com a madeira tratada, tá bom? Vamos ver como é que fica. Está aí, meus amigos, a caixa devidamente pronta e instalada. Uma está desse lado do quarto, a outra está desse lado aqui. Me desculpem aí a bagunça, mas nada mais natural e verdadeiro do que mostrar, olha lá, o bonequinho que eu ganhei da minha filha do lado do Greg Graffin, olha lá. E nada mais natural e real do que mostrar como é de verdade, né, mano? Um quarto do dia a dia, onde as caixas ficaram super bonitas. Olha só, deixa eu explicar para vocês então por que eu resolvi fazer esta caixa de som, fazer este upgrade. Em 2020, se vocês acompanham o canal aqui há algum tempo, eu mostrei para vocês todo o projeto, todo o passo a passo, os cálculos das minhas primeiras caixas de som, que eram umas pretinhas que dava para vocês verem aqui no cenário. Agora você já tá vendo a nova ali, ó. E quando eu fiz essas caixas, o resultado ficou super bacana, cara. Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo, vai ouvindo as pessoas, né? Vai conversando com pessoas, vendo vídeos. E sempre há possibilidade de melhorar em tudo na vida, né? Então, muita gente falava assim, Anderson, o projeto ficou bacana, mas se você separar, criar um compartimento para você isolar o grave, o woofer, a sua caixa vai ficar muito melhor. Guardei essa informação, deixei rolar e muitas vezes, de vez em quando, aparecia nesse vídeo, que eu vou deixar a descrição aqui e o card aqui para você ver. Aparecia, isola que vai ficar melhor, isola, cria um compartimento que vai ficar melhor. Alguns eram mais educados, outros já eram mais estúpidos, né? Fez tudo errado, não importa. Bom, finalmente resolvi então pensar sobre isso. E eu falei assim, não vou fazer caixas novas, o que eu vou fazer? Vou só colocar ali um compartimento, uma madeira. Só que sabe qual era o problema, meu amigo? A caixa que eu tinha desenhado, as primeiras, não dava tamanho, não ia dar litragem para o woofer funcionar bem. Ou seja, eu teria que mudar toda a estrutura da caixa. Que foi isso daí que vocês viram, né? Os gabinetes separados ali. Eu tive que desenhar uma caixa maior, comprar madeira nova. E aí eu acabei me baseando no modelo JBL 3412. Uma caixa que custa, meus amigos, R$11 mil. Pelo menos foi o que eu pesquisei e vi. E aqui eu só gastei R$345 de madeira, mais um pouquinho de cola, mais um pouquinho ali da forração. Devo ter gasto aí uns R$500 para poder fazer essa caixa do jeito que vocês viram aqui. Óbvio, tem os mesmos componentes da JBL 3142? Óbvio que não, né? 3412? Óbvio que não. Aqui o crossover é um crossover genérico. Os alto-falantes e o Twitter, eles são JBL, eu aproveitei das primeiras caixas, por isso que ficou um projeto barato.
É uma madeira MDF, eu sei que não é um compensado naval, vai vir gente aqui falar, tem que usar um compensado naval, mas você viu o preço do compensado naval? Mas enfim, meus amigos, o resultado foi esse aí, eu fiquei feliz e satisfeito pra caramba. Enfim, qual foi o resultado então? Eu realmente percebi uma diferença no som. Ah, Anderson, você não tem ouvido pra isso, meu. A diferença foi tão nítida que dá pra perceber. O grave, principalmente, que foi o mais afetado, eu senti ele com a forração, ele ficou mais seco. Então ele dá aquele grave curto, o grave ficou curto, mas ele ficou um grave de ataque, que é o tipo de música que eu ouço precisa. Então quando eu pego e coloco um pouquinho de grave ali no equalizador ou no preamp ali, eu já sinto já o cone do alto-falante fazer um... E, cara, o som fica muito, ficou muito mais nítido, tudo ficou muito mais separado, ficou muito melhor de se ouvir. Por outro lado, a litragem dessa caixa ficou maior, e aí o alto-falante, ele puxou mais força, né? Puxou mais energia. E aí, para isso, o que aconteceu, meus amigos? Ele exigiu mais do meu do meu receiver. E ele quase abriu o bico, viu, brothers? Quase abriu o bico. Eu tive que mexer na regulagem LD e não pude pôr muito volume e não pude pôr muita coisa. Eu já tô vendo que eu vou ter que trocar esse receiver por um amplificador melhorzinho. Então, o resultado ficou muito satisfatório, fiquei muito feliz mesmo, tá? E eu incentivo vocês a criarem. O primeiro vídeo é o vídeo que eu tenho mais visualização aqui no canal. E eu espero que esse aqui tenha bastante também e que incentive você a criar a sua própria caixa, ou criar o que você quiser, ó. Tudo isso aqui que você tá vendo, essas prateleiras aqui, ó. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui tudo, ó, minha mesa de trabalho, ó. Tudo aqui fui eu que fiz, cara. Eu que fiz, eu meto a mão mesmo, eu adoro, eu sou curioso pra caramba, vou ler, faço medida. E eu exercito a mente e fica bacana pra caramba. Peraí que ficou, eu espero que tenha ficado bom agora. E eu exercito a mente e invisto tempo criando alguma coisa e não destruindo, né? Muito menos reputações. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Vou deixar os detalhes aí do projeto, medida da caixa, o modelo dos equipamentos, para que se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, vocês façam e se divirtam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa sua inscrição aí, faz sua inscrição, aperta o botão notificação. Hype esse vídeo porque vai ajudar demais o nosso canal aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Paz!